Fala pessoal, tudo bem? Bom, muito bem-vindos aí à nossa aula sobre se vale a pena, né, realmente aprender programação para o mercado financeiro. Essa aula faz parte aí do nosso esforço, né, aqui na Análise Macro de divulgar cada vez mais ferramentas de análise de dados para quem quer trabalhar com economia e finanças, beleza? Bom, qual é o roteiro da aula de hoje, né? Basicamente, a nossa motivação aqui é mostrar alguns tópicos para vocês, né? Por que, de fato, aprender programação para o mercado financeiro? Por que isso aí está cada vez mais em alta nos últimos anos? Segundo ponto, entender as vantagens de usar uma linguagem de programação como Python, como R e outras linguagens de alto nível que a gente tem visto sendo cada vez mais utilizadas por profissionais do mercado financeiro. Também vou abordar aqui um tema, obviamente, bastante importante, né, que é o mercado de trabalho para quem domina essas técnicas, né? Vou mostrar aqui diversas vagas disponíveis no mercado financeiro em diversos graus, né, de especialização para quem domina ciência de dados, para quem domina alguma linguagem de programação. Vamos ver também alguns exemplos práticos, né, de uso de uma linguagem de programação no dia a dia e entender como é que é possível, de fato, começar a aprender a dominar essas habilidades aí em um curto espaço de tempo. Beleza? Bom, por que então aprender aí programação para o mercado financeiro? É um tema cada vez mais em voga dentro dessa área, dentro desse setor. Bom, todo mundo sabe que o mercado financeiro é um setor bastante intensivo em dados, né? O pessoal que vê aquelas planilhas, vê aqueles gráficos lá da Bolsa de Valores, deve supor, né, que o profissional do mercado financeiro ele lida com dados o dia inteiro, né? Então, obviamente, ele precisa estar apto a lidar com esses dados, com essas funcionalidades. E dentro disso, né, a gente aqui na análise macro gosta de um negócio chamado de ciclo da análise de dados, né, que eu vou mostrar daqui a pouquinho o que, que é isso. Em todas as áreas, isso é muito importante, né, saber lidar com esse ciclo de análise de dados e cada vez mais no mercado financeiro, dada a intensividade, né, da disponibilidade de dados, essas técnicas têm sido muito utilizadas, desde áreas mais técnicas, pessoal que lida na área de research, por exemplo, até áreas um pouco mais comerciais, né? Como assessor de investimento, analista lá, que lida diretamente com o cliente, mas também faz uso dessas bases de dados, desses dados aí, precisa entender o que, que esses dados estão dizendo para passar corretamente lá para o seu gestor, para o seu cliente. Então, essa intensidade de dados dentro do mercado financeiro não só é uma realidade, como possivelmente vai aumentar cada vez mais nos próximos anos, né? O que vai exigir aí do profissional um domínio de ferramentas cada vez mais avançadas para automatizar esse ciclo de análise de dados. O que, que é esse ciclo de análise de dados? É o ciclo que corresponde às etapas lá de coleta, tratamento, análise e apresentação de dados. É basicamente ilustrar, né, o tratamento de dados, né, lidar com dados dentro de uma fotografia como essa daí. A gente sabe lá que os dados estão disponíveis, né, em um environment qualquer, seja numa página de internet, uma planilha lá do tipo CSV e por aí vai. Esses dados eles estão disponíveis, eles precisam ser importados, tratados, né, aqui para o ecossistema de análise de dados, em que você vai limpar esses dados, tirar imperfeições, tirar dados faltantes, tirar sazonalidade, diversos problemas, né, que surgem quando você está lidando aí com dados de modo geral. E a partir disso você constrói gráficos, constrói análises que envolvam, né, limpar esses dados, até mesmo construir modelos, né? Modelos que vão te trazer diversos insights sobre como tomar melhores decisões a partir desses dados. Uma vez que você importou esses dados, tratou ele, construiu lá seus modelos e suas análises, você começa a comunicar esses resultados lá para o teu cliente, para o teu gestor ou mesmo para um par
que esteja trabalhando com você e você está defendendo alguma tese aí dentro do mercado financeiro. Então, esse ambiente, né, esse ecossistema aqui que a gente chama de ciclo de análise de dados, né, que envolve coleta, tratamento, modelagem e apresentação de dados, ele envolve uma intensidade bastante grande de dados, né? Aqui a gente está falando de milhares, milhões e até bilhões de registros, se a depender da área que você esteja atuando. E trabalhar com isso em planilhas, ou mesmo lá no Power BI da vida, isso daí torna o trabalho bastante mais complicado para o analista, para o profissional do mercado financeiro. Então, por isso que aprender programação, né, para automatizar esse processo, né, desde o acesso lá aos dados até a apresentação de resultados, tem se tornado cada vez mais exigido do profissional que quer ingressar no mercado de trabalho ou que já está inserido nele, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho nas vagas, né, disponíveis aí no mercado financeiro. O que comumente, né, as pessoas até há muito pouco tempo atrás utilizavam, né, para implementar esse ciclo de análise de dados? Basicamente, as pessoas utilizavam diversos programas, né? Desde o classicão, né, Excel lá, que praticamente o mercado todo ainda usa, né, com um monte de macro, VBA por trás, etc., até programas mais específicos e mais novos, né, como o Power BI, por exemplo, que tem sido também bastante utilizado para lidar com essas bases de dados, para construir dashboards e por aí vai. Até outros programas um pouco mais específicos, né, como o Tableau, MATLAB, Stata, eView, Sais, que cuidam aí mais da parte de visualização, né, no caso do Tableau, e da parte lá de modelagem, no caso do eView, Sais, MATLAB, Stata. Ou seja, os usuários lá do mercado financeiro, profissionais que estão ingressando, geralmente tem um toolkit aí, né, de ferramentas para lidar com esse ciclo aqui, né, de análise de dados, né? Ele vai usar um programa aqui para coletar os dados, uma planilha, vai usar um outro programa aqui para apresentar, para modelar os dados e um outro programa aqui para reportar isso para o teu cliente, né, para fazer lá um relatório, uma apresentação que seja. Então ele vai lidando lá com diversos programas no seu dia a dia. O que a gente está defendendo aqui, né, que a gente acha que é mais produtivo, é de fato que uma linguagem de programação pode trazer, tanto em termos de aumento, né, de produtividade, quanto de automatização desse ciclo, né? Além, obviamente, também de redução de custo, né? Por quê? Porque as linguagens de programação que a gente usa aqui no nosso dia a dia, como R, Python, Julia, mais recentemente, elas em geral são linguagens open source, ou seja, linguagens gratuitas em que você não vai ter que pagar uma fortuna lá numa licença, né? Como esses programas proprietários, você precisa pagar lá para a empresa para utilizar. Você pode utilizar essas linguagens no seu computador, localmente, né? Ou em soluções de cloud, né? Na nuvem. Você acessa lá um servidor na nuvem, como a gente vai ver daqui a pouquinho num exemplo simples aqui, e já consegue rodar lá teus programas, rodar os teus códigos e executar as diversas classes lá de trabalho que você está acostumado. Uma outra vantagem muito grande de linguagem de programação, que é bastante incipiente, né, nesses programas proprietários, é que dentro da linguagem você tem uma comunidade bastante engajada, né, criando aí diariamente novas soluções de análise de dados, né? Como é uma linguagem open source, né, de código aberto, portanto gratuita, ela engaja pessoas que estão ali para aprender e pessoas que já desenvolvem soluções ali no teu dia a dia e disponibilizam para outras pessoas também resolver. E isso traz aí a disponibilidade de milhares de bibliotecas, né, milhares de ferramentas úteis que cumprem aquele ciclo de análise de dados, né? Você vai ter pacote lá para lidar, por exemplo, com planilhas Excel, planilhas, arquivos do tipo CSV, arquivos do tipo XML, muito utilizado aí também para quem lida no mercado financeiro, páginas, né, de scrapping, para você fazer scrapping de páginas web,
e por aí vai. Você tem diversas soluções já disponíveis nessas bibliotecas ou pacotes. E uma outra vantagem é que você pode escalar, né, os seus projetos. Você pode construir aqui um projeto automatizado, né, que implementa lá uma solução de coleta de um determinado dado, onde acessa uma determinada fonte de dados, até a comunicação desses resultados lá num site, né, numa aplicação web, ou mesmo na geração de um relatório que é enviado por e-mail lá para o teu cliente num determinado período da semana ou do dia. Então você consegue escalar os teus projetos, né, e generalizar essas soluções aí de ponta a ponta. Então por isso a gente acha que linguagens de programação voltadas para análise de dados são o futuro aí em diversos mercados, e no mercado financeiro, que faz uso intensivo de dados, é cada vez mais recorrente esse tipo de solução. Beleza? E aí, quais são as vantagens, né, do Python, dessas linguagens de programação? Vou destacar aqui algumas vantagens mais específicas, né, para vocês verem o que pode ser feito com Python, com linguagens similares. Basicamente, você consegue automatizar rotinas, né? Essa rotina de, todo dia eu tenho que mandar lá um e-mail para o meu cliente com um reporte de atualização do preço de ativos do dia anterior. Então, você automatiza isso com uma rotina que a gente chama de script, né? Você cria um script, roda esse script todo dia lá e manda por e-mail para ele com bastante simplicidade, sem ter que executar uma rotina extensiva, né, de trabalhar uma planilha, rodar uma macro que pode dar problema, um código ali em VBA por trás, preparar uma apresentação no PowerPoint, botar o output de um modelo lá que você roda no eVirus, no Statum, em outro programa proprietário, fica naquele copia e cola, aperta botão para lá, aperta botão para cá, abre trocentos programas. Você pode executar um script e gerar esse tipo de rotina aí automatizada. Existem diversas bibliotecas aí para extração, né, de dados públicos, da B3, da CVM, por exemplo, Banco Central. A gente vai ver um exemplinho aqui daqui a pouco, tanto de fontes nacionais ou internacionais. Você tem integração, né, com outras linguagens e sistemas. Você pode criar lá um banco de dados em SQL, por exemplo, integrar com Python. Tem bibliotecas para tratar esses dados, né? Você consegue fazer análise exploratória dos dados, né? Visualizar esses dados com bibliotecas específicas para visualização de dados. Existe um framework para fazer modelagem e previsão, né? Caso você queira adquirir aí experiência, know-how em construir modelos de machine learning, por exemplo, e gerar previsão de ativos, né? De classes de ativos. E você também tem ferramentas bastante modernas para comunicar resultados, né? Seja em gráficos, seja em dashes aí que você queira integrar para o teu cliente. Tá? Então, existem inúmeras vantagens de utilizar uma linguagem de programação como o Python, beleza? E o mercado está bombando de vagas para quem domina esse tipo de conhecimento, né? Em quase todas as áreas, tá, pessoal? Às vezes as pessoas me perguntam aqui, se eu dominar uma linguagem de programação, se eu souber análise de dados, a quais vagas eu vou estar apto, né, para concorrer? E eu faço uma pergunta reversa para vocês. Se vocês não dominarem uma linguagem de programação, não dominarem esse tipo de habilidade em análise de dados, provavelmente você vai estar cada vez concorrendo a menos vagas, porque praticamente todas as vagas, desde o estágio até níveis mais sêniores, de maior senioridade, né, estão solicitando conhecimento em linguagem de programação. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né, verem que isso é cada vez já uma realidade dentro do mercado de trabalho. Por exemplo, uma vaga aqui de analista de risco quant, né, que seria aí um pouco mais sênior, pede aí conhecimento de Python, de R, de SQL, e por aí vai. Uma vaga de estágio, né, também está pedindo lá conhecimento de Python e de R, linguagem de programação. Uma vaga intermediária ali de analista financeiro, né, também pedindo
linguagem de programação R e Python. Ou um analista de precificação, né, que também está ali no nível mediano de senioridade, também pede lá conhecimento de programação em R e Python. E aqui as coisas continuam, né? Por exemplo, uma vaga que pretensamente, alguns anos atrás, não pediria conhecimento de linguagem de programação, que é um analista de retenção júnior. Agora pede lá noções de programação como SQL e Python. Estágio, né? Cada vez mais o estagiário aí que fica ali, né, no back-office, fica lidando com as planilhas e tal, tem uma necessidade muito grande de automatizar esse pipeline, automatizar esse ambiente lá, está sendo exigido cada vez mais conhecimento de linguagem de programação. E também áreas que pretensamente, né, áreas mais que lidam lá com gestão, né, área mais comercial, vamos dizer assim, também é solicitado cada vez mais linguagem de programação. Por exemplo, análise e suporte de gestão, analista de planejamento e por aí vai. Ou seja, a nossa tese aqui é que se você ainda não sabe programar, se você ainda não sabe ciência de dados, não sabe análise de dados, né, você vai estar concorrendo a cada vez menos vagas nos próximos anos, porque esse tipo de conhecimento é cada vez mais requisitado em vagas em todos os aspectos, em todos os níveis de senioridade aí dentro do mercado financeiro, beleza? Então, quanto antes você se qualificar, né, dentro dessa área, qualificar em programação, qualificar em análise de dados, você vai estar cada vez mais perto aí de vagas melhores, né, de vagas cada vez mais disponíveis dentro desse tipo de conhecimento, beleza? Bom, para ilustrar, né, os exemplos práticos aí que os alunos sempre pedem aqui para a gente, como que eu posso, de fato, aprender, né, e aplicar esse tipo de conhecimento? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, coletar dados lá de fontes como Banco Central, B3, CVM, por aí vai. Fazer otimização de carteira de investimento, né? Automatizar lá o processo de apresentação de dados através de dashboards interativos, fazer integração, né, com plataformas de trade, o MetaTrader, por exemplo, para gerar ordens automáticas, né? O pessoal que trabalha com trader aí sabe muito bem disso, né, que você precisa toda hora entrar lá no MetaTrader e gerar as ordens, você consegue criar rotinas que automatizam, né, esse tipo de processo. E aí, para ilustrar melhor, né, eu trouxe aqui um scriptzinho que a gente elaborou para coletar dados lá do Banco Central, né? Vamos supor que a gente precise coletar dados lá de taxa de juros, de CDI, etc. E uma das fontes importantes dentro disso é o Banco Central. Então a gente tem aqui um script que ele importa lá algumas bibliotecas, né, dentro do Python, busca lá algumas variáveis, né, que eu estou buscando a taxa de juros lá que o Banco Central define, né, a Selic. A partir disso, a gente coleta esses dados, botei um plot aqui para ilustrar, né, esses dados, e também pode ir pegando outras séries, como IPCA, IGPM, né, faz aí algum tratamento, né, desses dados. Tem aqui também conversor de moedas, né, que você pode pegar moedas lá dentro do Banco Central e você vai plotando os teus dados aí dentro do teu script. E outros dados, como expectativas lá do boletim Focus, né? Você também pode pegar, você pode coletar dados de outras fontes, como B3, CVM, fazer análise de demonstrativos financeiros, que está muito em voga aí ultimamente, né? E por aí vai. Com um negócio simples como esse daqui, né, você vai criando esse tipo de análise para suportar lá as tuas decisões. Então é um negócio bastante simples que você pode executar utilizando aí uma linguagem de programação, tá? E aí, se você realmente quer se especializar nesse tipo de assunto, né, quer entender melhor como é possível aprender esse tipo de coisa do zero até a construção lá de modelos, de relatórios, de apresentações, a gente preparou aqui
uma formação completa de especialista em finanças quantitativas para quem quer aplicar aí ciência de dados para o mercado financeiro. Desde o zero absoluto, para quem não sabe nem como, por exemplo, criar um script como esse, né? Esse script aqui ele foi desenvolvido lá no Google Colab, né? Que é uma plataforma em nuvem, cloud aí do Google, disponibilizada para rodar códigos em Python. Para quem não sabe nem gerar esse tipo de coisa aqui, a gente vai do zero absoluto e ensina tudo o que é necessário para você utilizar as linguagens mais modernas do mercado. Então você vai ser capaz de analisar toda a parte lá de coleta de dados, né? Desde a parte introdutória de instalação de programas até a parte mais avançada, como analisar e prever lá movimentos de mercado, construir um portfólio, monitorando lá exposições e alocações de ativos, ou outras coisas mais complexas, como modelar a volatilidade e por aí vai. Então, com essa formação aqui, você vai estar completamente habilitado para analisar dados financeiros utilizando linguagens de programação. Você vai aprender a programar em R e Python, vai ter profundo conhecimento sobre produtos e características do mercado financeiro, ou seja, mesmo que você não conheça nada de mercado financeiro, você vai ver o passo a passo de todos os produtos e características específicas desse mercado. Vai aprender também um negócio bastante interessante, né? Que é relacionar o cenário macroeconômico a decisões de investimento, seja em decisões empresariais, seja em decisões individuais de alocação de portfólio. Vai aprender também a resolver problemas práticos, né, do dia a dia do mercado financeiro, utilizando aí linguagem de programação. Vai ter também um profundo conhecimento sobre análise de séries temporais, né, que é um background importante, né, para lidar no mercado financeiro, além de saber construir modelos aplicados a essas séries. Vai utilizar então R, Python, né, o RStudio, Jupyter, o Colab, lá que são ferramentas que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia. Como fazer para estudar esses cursos, né? O curso foi pensado basicamente para pessoas que desejam se especializar em finanças de um ponto de vista quantitativo, tendo pleno conhecimento sobre as ferramentas mais avançadas do mercado para coletar, tratar, modelar e apresentar séries econômicas e financeiras. Então, separando aí 1 hora por dia para estudar através das videoaulas, a gente acha que você conclui a formação em 20 meses. Vai poder replicar os códigos e exemplos propostos ao longo do curso para fixar o conhecimento, e a gente tem uma grande vantagem aqui que a gente dá suporte individual. Existem cursos que têm comunidades, né, associadas, que você joga lá uma dúvida, os próprios alunos ajudam, respondem, você tem monitores lá. Aqui não, aqui na análise macro a gente tem um suporte individualizado. Você vai tirar a dúvida ali, só a tua dúvida, você vai mandar lá o teu problema, os nossos monitores ou professores vão te atender. Caso a dúvida persista, você vai fazer um talk, vai agendar uma reunião e você vai poder tirar a tua dúvida individual em qualquer momento que seja melhor para você, beleza? E aí qual é o programa, né, do curso, dessa formação? Então a gente tem aí diversos cursos, né, nessa formação. A gente vai ter um curso todinho de programação em R para análise de dados, são 42 aulas, desde o zero, desde lá da motivação, né, por que usar uma linguagem de programação para analisar dados, até a construção lá de processos automatizados de análise de dados. Então, vai ver detalhe por detalhe em R e em Python, tá? Que são as linguagens aí mais avançadas. Então, você vai ver programar desde o zero, tanto em R quanto em Python, para poder fazer as tuas análises, tá? Então, a gente tem 2 cursos aí completinhos para quem quer aprender a programar em R e Python. O aluno pode aprender a programar em R, em Python, ou aprender a programar em uma das 2 linguagens, tá? Ele fica à vontade aí para escolher o que é melhor para ele. E aí a gente tem 2 cursos que cumprem lá
uma espécie de pré-requisitos, né? Estatística para análise de dados, também R e Python, e econometria aplicada, em que o aluno aprende aí o básico de estatística e o básico de econometria, né? Fazer análise quantitativa. Além disso, ainda tem aqui um curso de análise de séries temporais. Todos os pré-requisitos, né, para fazer análise de séries temporais são vistas nesse curso, tá? A gente também tem aqui os cursos específicos de mercado financeiro. Um curso de mercado financeiro, gestão de portfólio, né, em que a gente faz uma introdução ao mercado financeiro, né? Lembra lá que eu falei que não é exigido, né, conhecimentos prévios em mercado financeiro. A gente dá os conhecimentos aqui que é o que é o mercado financeiro, o que é juros, o que é risco, quais são os produtos financeiros mais vistos, o que é o mercado de renda fixa, mercado de ações, risco versus retorno, seleção de carteira, teoria de Markowitz, índice de Sharpe, modelo KPM, modelo Fama-French, derivativos, desculpa, e ainda temos projetos de curso lá, em que o aluno aprende a construir dashboards específicos, né, para diversos temas do mercado financeiro, como retorno de portfólios, desvio padrão, assimetria, índice de Sharpe, KPM, o modelo Fama-French e simulações lá de Monte Carlo, tá? Então é um curso completinho aí para quem quer fazer uma introdução ao mercado financeiro. A gente também tem dois cursos aqui bem legais, que é o Python para investimentos, que você consegue ver a integração do Python em projetos reais lá do mercado financeiro, por exemplo, Python e finanças, a relação risco-retorno, o uso de bibliotecas para coletar dados, né, como o Yahoo Finance, fazer regressão linear, estimar o beta de mercado, seleção de fatores, construir juro real, a estrutura termo lá da taxa de juros, criar uma carteira de investimento, criar medidas de volatilidade no Python, fazer com a integração e diversos outros exemplos aí que a gente vê nesse curso bem prático de Python para investimentos. Além disso, tem um curso aqui também bem legal, que é o Macroeconomia para Investimento, né? A gente sabe que olhar para a macroeconomia, olhar para o cenário macro, tem relevância bastante grande, né, nas decisões de investimento. Então, a gente preparou aqui um curso bem legal sobre todos os aspectos da teoria macroeconômica e projetos específicos aí para quem quer aprender a fazer análise de dados macroeconômicos, tá? É um curso muito legal, bem completo aí para quem quer adicionar macroeconomia nas suas decisões. Tem um curso aqui também avançado, né, de econometria financeira, para utilizar modelos específicos para séries temporais financeiras. A gente aborda aí modelos lineares, multivariados, modelos de volatilidade, para você também fazer análise bem mais sofisticadas com os dados. E tudo isso aqui, pessoal, tudo lá você vai aprender dentro da formação, os pré-requisitos, né? Tanto de programação, de estatística e de modelagem lá de econometria. E para terminar aqui essa formação, a gente tem um curso de análise de demonstrativos financeiros, que você aprende a automatizar a análise lá de balanço, né, de DRE, fazer a criação de indicadores, né, de indicadores contábeis, de liquidez, endividamento, eficiência, criar dashboards, automatizar, né, esse processo lá de coleta de dados da CVM, da B3 e criar os teus dashes lá com informações automatizadas. Também fazer valuation, né, de empresas. Então, uma formação aí bem completa, em que você vai ter acesso a cursos de programação, cursos de estatística e modelagem, cursos de mercado financeiro e macroeconomia, cursos também de modelagem avançada e de análise de demonstrativos financeiros, tá? Tudo disponível com vídeos didáticos, todos os códigos disponíveis, as apresentações que a gente usa também ficam disponíveis e você tem acesso aí a uma certificação que inclui, né, hoje um total de horas em vídeo, de 161 horas de vídeo gravados, além das atividades de exercício, né, que o aluno tem que se dedicar para replicar os exemplos, que se dá uma carga horária aí de 644 horas em 245 aulas. Então, é uma formação
bastante completa para você que quer se especializar nessa área de finanças quantitativas, beleza? Então, isso aí é tudo coordenado por mim, né? E temos professores aqui específicos que também dão aula na formação. Então, se você quiser ter acesso a essa formação, a gente está aí com uma oferta bastante interessante, 25% de desconto, que você pode pagar diretamente Pix, boleto bancário, em até 10 vezes sem juros lá no cartão de crédito. Você tem acesso a todas essas aulas, certificação digital lá de 644 horas, suporte individual para tirar dúvidas, plataforma de estudo própria e acesso completo por 24 meses, que pode ser prorrogado aí a depender da necessidade do aluno, tá? Você pode acessar, comprar agora, clicar aqui no botão se inscrever. Se você não gostar do nosso conteúdo, a gente devolve aí o dinheiro, garantia de 7 dias, como prevê a legislação. Então, recomendo bastante para quem quer, de fato, adquirir essas habilidades, né, que estão em voga e concorrer àquelas vagas lá disponíveis no mercado, desde vagas de estágio, né, passando pelas vagas intermediárias, ali, júnior, pleno, até vagas com maior senioridade. Isso aqui é o futuro. Se você quer acessar o futuro, a gente tem o caminho para isso. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato aí com a gente pelo WhatsApp. Estamos disponíveis para qualquer dúvida que ainda resta, tá? E aproveita, né, essa promoção que a gente está fazendo, que não vai durar muito aí. Então, se você quiser concorrer a essas vagas com desconto, é só clicar no botão de inscrever e garantir o seu acesso à nossa formação. Beleza? Qualquer coisa, eu te vejo lá na área do aluno. Um abraço e até lá.